muito comovido hoje aqui, porque a gente está diante da história da agricultura brasileira do pós-guerra para cá. Essa turma que a organização do evento conseguiu trazer para aqui, a gente talvez até nem tenha consciência, a gente está tão próximo deles aqui, o Lobato, o Paulinelli, que a gente, pela essa intimidade, por essa proximidade, não tem ainda o recuo que a história certamente vai nos dar para saber o significado dessas pessoas, dessas cabeças, desses corações na história da nossa agricultura. Eu tive uma experiência que, quando eu estava estudando filosofia aqui em São Paulo, eu participei da experiência do Tuca, Teatro da Universidade Católica, que encenou Morte e Vida Severina, cuja música dessa peça foi feita pelo Chico Buarque, de Holanda. E o Chico, universitário, aluno da FAU, convivia com a gente ali para lá e para cá, um dia numa festa de um outro estudante que fazia parte do grupo, do Maranhão, que era músico também. O pessoal provocou o Chico lá, e aí, o que você está compondo? O que tem de novo aí? Não, está tirando uma musiquinha aqui, tudo, mas não está. Não, fala como é que é, dá uma palhinha aí para nós. Não, é o seguinte, tem nome de mulher também, Carolina. Ele estava começando a compor Carolina, e a gente achou aquilo normal, mudou de assunto, né? Anos mais tarde, eu estava vendo um filme francês cuja trilha era toda em cima do Carolina do Chico Buarque. Então, às vezes, a gente está ao lado da história e não tem a percepção, é por isso que eu chamo a atenção dessa comoção que eu tive aqui hoje, de ver tanta gente. Eu vou citar apenas um nome, que é o decano de todos, que é o doutor Fernando, que está chegando no seu centenário e que já tinha tido, desde o começo da sua carreira, a noção da importância das comunicações, porque ele foi o primeiro a colocar dentro da mídia televisiva, né, o anúncio do maná, que em se plantando tudo dá. Ao contrário do Pedro Vaz de Caminha, ele enfrentou o preconceito do Pedro Vaz de Caminha e com maná dá. Com maná, em se plantando tudo dá. Eu tenho algumas dúvidas sobre esse tema de hoje, porque há quase 2 anos, faltando a voz do Lázaro, há quase 2 anos, nós fizemos dentro do núcleo do Globo Rural, que engloba também o Globo Natureza, é a mesma equipe, a mesma redação, e o Globo Natureza ele produz reportagens, matérias, programetes para toda a programação da Globo, para todos os programas, telejornais de rede. A gente estava preparando um trabalho para ser exibido no Fantástico durante e um pouco antes da realização da Rio+20. Então, a gente bolou o seguinte, vamos mandar, preocupados com o problema da alimentação no mundo, preocupados com o aumento da população, a Sônia Bride e o Paulo Zero aos 5 países mais populosos do mundo e ver neles todos como estão enfrentando o problema da alimentação, o problema da educação, o do lixo, do transporte, enfim, todos os problemas desses megapaíses. E a Sônia Bride foi à China, à Indonésia, à Índia, aos Estados Unidos, também aqui ao Brasil, aos 5 países, com uma passagem também pela África, que era um contraponto. E, nesse tempo, a gente, com contato com muitos professores, muita gente da academia, nós ouvimos uma teoria de que, na verdade, e aí entra aquela coisa do incômodo do jornalista, né? A gente tem que ver os 2 lados, né? Que, na verdade, lá pelo ano 2050, talvez a gente não tenha no planeta essa explosão demográfica projetada a partir dos números de hoje, porque em muitos países, principalmente os mais desenvolvidos, se verifica até um crescimento negativo da população. Essa teoria é uma, a outra, evidentemente, essa que a gente está julgando com ela, até por previdência, de que realmente a gente poderá crescer nessas projeções que a gente faz hoje dos 9 bilhões e 200 milhões de habitantes.
Eu acredito muito nisso, e me lembrei até dessa argumentação por causa das menções que foram feitas aqui à China, pelo seguinte: a China, como todo mundo sabe, ela entrou numa fase avassaladora de desenvolvimento, de integração no mundo e tudo, e de consumo, portanto, de alimentos. E começou a aprender a comer coisas que não comia antes. Eu me lembro que um dos pioneiros que visitaram a China foi o meu amigo, meu irmão Enfio, que foi à China, tem até esse livro dele, Enfio na China, que eu ajudei a editar, e ele dizia o seguinte: quando nós ocidentais chegamos na China, a gente se dá conta que nós temos um cheiro no corpo, no nosso corpo, que nós não detectamos, mas que os chineses detectam. E que esse cheiro que nós temos, que é muito estranho para eles, advém do fato de nós consumirmos, como adultos, produtos lácteos. Nós comemos queijo, bebemos leite, iogurte, essa coisa toda. E o chinês, naquele tempo, não bebia leite, não tinha essa fartura de leite que ele começa a ter agora. Então, o chinês está começando a gostar de leite, está começando a gostar de chocolate, começando a gostar de café, né? E eu acho que talvez eles comecem a gostar de uma coisa que eles não têm lá e que nós temos aqui. Suspense. Que é irmão. A Sônia Bride foi correspondente na China da Globo há muito tempo, e essa é uma observação pessoal dela. Como é difícil você viver num país em que não há irmãos, porque não havendo irmão, não há sobrinho. Não havendo sobrinho, não há tio. Então, na hora que os chineses descobrirem como é gostoso, a Sônia fala hoje aqui dos sobrinhos dela, né? Como é gostoso ter sobrinho, como é gostoso ter irmão, ter tio. Aquilo vai ter uma explosão que, de repente, nós vamos ter 2 Chinas a cada 10 anos. Entendeu? E eles vão ter essa ambição, porque tem coisa melhor do que isso, né? Eles não descobriram ainda. Por isso é que eu temo que, na hora que descobrir, realmente a gente poderá chegar a números assustadores. Tem gente que fala que, se todo mundo se alimentasse bem no planeta, a gente já precisaria hoje de 2 planetas. Hoje já ouvi falar de 3, já ouvi falar de 4. Mas se a gente pensar nessa rua onde a gente está aqui agora, nós estamos na Avenida Europa, se a gente descer no sentido da Marginal de Pinheiros, a gente chega no Empório Santa Maria. Se a gente subir no sentido contrário, Rua Colômbia, Rua Augusta, depois da Oscar Freire tem uma entradinha assim à direita para a Casa Santa Luzia. No padrão de Casa Santa Luzia e de Empório Santa Maria, que eu até frequento, não tem nada contra, nós vamos precisar de 10 planetas. Não pode ser menos do que isso. Eu sou muito otimista, eu estava conversando agora há uns 20 dias, até no final do Fórum do Agronegócio em Campinas, com o Roberto Rodrigues, muito otimista com o Brasil, realmente irá ao celeiro, realmente a gente tem uma pesquisa, nós temos uma ciência, nós temos uma Embrapa, que eu adoro, e acho que a própria relevância que o programa Globo Rural, Globo Natureza, que a Globo tem nessa cobertura que a gente faz do setor, se deve a gente ter o que falar, e esse o que falar é dessa massa crítica de inteligência que a gente tem na Embrapa, como tem também, eu acredito que a gente não pode desmerecer as nossas faculdades do setor, Viçosa, Lavras, Quilômetro 47 no estado do Rio, as do Sul, a Federal de Pernambuco. A gente tem um status, né, de arte nessa linha que ninguém tem no mundo. Ninguém tem no mundo.
Então, eu não tenho medo da pesquisa, não tenho medo da produtividade, não tenho medo da tecnologia, que isso tudo a gente está conquistando e vai conquistar serenamente, vamos dar de 10, porque o Brasil é uma... As crises que a gente está tendo agora, inclusive, são crises de fartura. São crises de fartura. Nós estamos produzindo tanto que a gente pode vender, que a gente pode exportar, que estamos criando um problema seríssimo para uma infraestrutura que não está conseguindo e não vai conseguir acompanhar essa evolução toda que a gente tem tido. Portanto, eu acho, e que foi muito mencionado aqui hoje, que o nó talvez maior seja o nó da sustentabilidade. É onde eu acho que deverá haver um investimento maior, inclusive acabando com determinados preconceitos, com determinados conflitos que eu acho da maior idiotice, porque não vejo como possa haver contradição, divergência, conflito, oposição entre agricultura e natureza, para resumir numa palavra só. Então, nós vamos ter que superar conceitualmente esse tipo de conflito. Acho até que o agricultor, antes de qualquer outro profissional do país, ele tem que assumir a gestão da natureza dentro da qual ele e o seu negócio estão inseridos. Acho que temos que ter também fazer um esforço para compreender essa sustentabilidade de uma maneira que talvez não seja tão romântica, tão poética. Isso é muito bom também, mas não pode ser só nisso, porque, na verdade, se a gente pensar, e eu tive estou tendo essa ousadia de desagradar vocês com o que eu vou dizer aqui agora, quando eu vi o convite para esse evento aqui, que é um prato, não sei se todo mundo recebeu, mas eu recebi um prato vazio com um garfo e uma faca do outro lado. Eu me lembrei de um texto, de uma carta que eu escrevi para a Dalva, há 22 anos atrás, quando eu ainda tinha 52 anos de idade, estava naquela faixa do gatão, né, do Miguel Paiva. Ela tinha me convidado para falar de sustentabilidade em Curitiba, era jornalista lá, para jornalistas, e eu não pude ir, mandei uma cartinha para eles, dizendo o seguinte: a gente tem que, uma vez por ano, pelo menos, quem sabe hoje, quem sabe assim, na semana da alimentação da FAO, pensar, imaginar o nosso último almoço, não quero ofender aqui a cenoura, o tomate, a banana que estão aqui debaixo, imaginar o nosso último almoço de ontem ou de domingo, em família ou com amigos. O prato em sua frente, por mais que tentemos enfeitar e camuflar, era com certeza um prato cheio de morte. Faça, a título de exercício, Dalva, a conta dos vegetais e animais que foram abatidos, processados, misturados até chegar à sua mesa. Não se esqueça daquela parte relativa aos abortos, os ovos que não se transformaram em galinha, ou as sementes que viraram farinha. Não se deixe iludir pelos laticínios. A vaca teve que se alimentar de muitas mortes para produzir o leite. Os temperos, aromatizantes e corantes naturais, os naturais foram mortos ou abortados antes de chegarem ao seu prato. E é incrível a gente saber que quanto mais rico é um país, quanto mais rica é uma família, maior é a cota de morte que ela tem dentro do seu prato. Um almoço com criança numa churrascaria, onde chega o garçom com espeto de coração e põe no prato do seu filho de 7 anos 10 corações de uma vez, são 10 vidas que foram abatidas ali. Por que eu falo isso? É porque, se a gente quer alimentar o planeta sustentavelmente, nós temos que entender que o que nós temos que produzir são mortes para que esse planeta seja alimentado. Eu acho que é chocante isso, é até disgusting, né? Porque nós todos vamos almoçar daqui a pouco.
Mas aqui também tem um outro lado, que é o lado da segurança alimentar, que a gente não pode esquecer, e eu vejo que, ultimamente, não vejo ninguém falando no governo de estoque de passagem, por exemplo, né, de coisas assim que eram muito prezadas quando a gente começou com o Globo Rural, né, Ministério do Alisson, Ministério do Roberto Rodrigues, né. Há determinados tipos de raciocínio que são radicais, mas que são necessários que a gente os faça. Por exemplo, uma vez eu vi um palestrante fazer uma pergunta para a plateia, dentro de um raciocínio espacial, qual a direção, aqui em São Paulo, qual a distância que ele acreditava que nós aqui em São Paulo estamos de um deserto árido, né? E algumas pessoas imaginaram o Saara, outros o Atacama, outros algumas áreas do Piauí, para responder a isso. E ele disse que não, a nossa distância em relação ao deserto, ela é de 1 metro, 1,5 metros no máximo, que é a camada fértil do solo. Se tirou essa camada, você está no deserto. Em relação à fome, e aplicando um raciocínio análogo a este, a fome e a alimentação, eu diria que, e vou dar um exemplo que me chocou muito na ocasião, que nós estamos distantes do apocalipse final, né, da fome, apenas essa distância de apenas 72 horas. E qual que é o exemplo que eu quero invocar aqui? É de um fato de todos conhecidos, que foi o furacão Katrina, em 2005, no sul dos Estados Unidos, que isolou cidades e comunidades de uma forma inesperada para um país que é o mais desenvolvido do mundo, isso foi muito comentado, que não tinha jeito de chegar a barco, não tinha jeito de chegar a helicóptero, não tinha jeito de chegar a nada. E 2 brasileiras que foram pegas nessa situação, elas ficaram 3 dias confinadas numa pequena colina lá, cheia de gente, aonde começou a faltar a água, a comida, o desodorante, o papel higiênico, começou a faltar tudo que nós temos nessa civilização alimentada pelo campo, pela agricultura. E elas contaram, então, o seguinte, que todo mundo começou a se selvagizar. Universitários, pessoas assim educadas e tudo, a partir daquela fome imediata, se tornaram selvagens e começaram a agredir uns aos outros, começaram a roubar comida uns dos outros e começaram a se formar gangues ali dentro daquele, a se associarem entre eles para vencerem aqueles que ainda tinham alguma coisa para fornecer. Esse é o perigo, essa é a distância que a gente tem do apocalipse, né, final, do não abastecimento, da fome. Então, eu acho muito importante, e todo mundo está aqui por isso, pensar em 2050, mas a fome, ela urge, né? Como dizia o irmão do Enfio, com quem eu convivi muito, é uma família que acompanhei desde menino em Belo Horizonte, o Betinho, né? A fome é de hoje, a fome é de amanhã e de depois de amanhã. Esse alerta, e isso a gente acompanha no Globo Rural, acompanha no Globo Natureza. Eu fico muito grato pela exibição de uma matéria que a gente fez, que, na verdade, nós não geramos conhecimento como comunicadores. Nós transferimos o conhecimento da academia, dos expertos, dos próprios fazendeiros. Eu vi o Brás aqui hoje. A gente transfere o conhecimento do próprio agricultor para outros agricultores e também para as pessoas que estão na cidade. Hoje, o tempo que a Globo dedica ao agronegócio, à agricultura, entendido de uma maneira bem ampla, com a cultura do agricultor, com as suas tradições, com as suas necessidades específicas, é um tempo que não existe em nenhuma outra grande cadeia de televisão do mundo. Isso contando o que a gente faz de Globo Natureza, contando o que a gente faz no Globo Rural do domingo e no Globo Rural diário, que é meia hora por dia. A gente começou, eu disse há pouco tempo, desprestigiado dentro da própria redação, com o apelido de Mandioca News,
e hoje eles passam pela nossa redação e já chamam como é que está aí o latifúndio de vocês. Nós temos 40 profissionais trabalhando, dedicados exclusivamente a isso. Muito obrigado.